Caminhões movem o mundo, mas quando algo dá errado, o resultado pode ser devastador. Hoje, conheça 5 acidentes brutais que chocaram o mundo e deixaram marcas profundas. Número 1. Colisão entre caminhão da FedEx e ônibus escolar na Califórnia. Era 10 de abril de 2014, pouco antes das 18 horas, quando um trecho solitário da Interestadual 5, perto de Orland, na Califórnia, ficou marcado para sempre por uma tragédia inimaginável. Um ônibus escolar fretado transportava 44 estudantes do ensino médio, cheios de expectativa, rumo a uma excursão universitária de 2 dias à Humboldt State University, oportunidade que muitos viam como um divisor de águas em suas vidas e nos sonhos de suas famílias trabalhadoras. O ambiente interno do ônibus estava tomado por risadas, conversas animadas e a ansiedade típica dos adolescentes. Um misto de nervosismo e esperança pelo futuro que os aguardava. Porém, na direção oposta, em sentido sul, surgiu algo completamente inesperado. Um caminhão da FedEx, pesado e imponente, sem nenhum sinal de desaceleração. De repente, o caminhão atravessou o canteiro central coberto de grama de 18 metros de largura, como se tivesse escapado ao controle, avançando perigosamente em direção à pista contrária. Ele primeiro atingiu um Nissan Sedan à sua frente e, num instante devastador, colidiu de frente com o ônibus escolar. O impacto foi tão brutal que o som ecoou por quilômetros. Não era apenas um acidente, era uma explosão. Uma enorme bola de fogo engoliu aço e vidro, iluminando o céu da noite que se aproximava. A fumaça negra e densa subiu em espirais pesadas, como um sinal horrível de desastre. Dentro do ônibus reinou o caos, calor insuportável, gritos, confusão e pânico absoluto. Jovens que instantes antes sonhavam com o futuro foram brutalmente arrancados dessas esperanças. Entre eles, o estudante Jonathan Gutierrez, de 17 anos, dormia quando tudo aconteceu. Ele acordou cercado de chamas e desespero, saltando do ônibus com apenas a roupa do corpo. Sobreviveu com cortes e hematomas, mas muitos de seus colegas não tiveram a mesma sorte. Ismael Jimenez, de 18 anos, recusou-se a salvar apenas a sua vida. Ele quebrou uma janela e começou a puxar estudantes para fora, um por um, até ser vencido pela fumaça tóxica e pelas chamas, morrendo como um verdadeiro herói. Outros jovens talentos, como Denise Gomes, também de 18 anos, líder estudantil, jogadora de futebol e editora do anuário, tiveram seus sonhos interrompidos. Ela sonhava em ser a primeira de sua família a cursar uma universidade. Adriane Castro, 19 anos, de El Monte. Mara Serrado, 17, de Riverside. E Jennifer Benilla, que deixou para trás uma irmã gêmea que estava em um outro ônibus que chegou em segurança, também morreram no incêndio. O fogo consumiu tudo tão rapidamente que até os adultos que deveriam proteger os estudantes não conseguiram escapar. Entre as perdas estava Arthur Arzola, um conselheiro de admissões de 26 anos que dedicou sua vida a orientar jovens em direção ao ensino superior. Ele acabou falecendo depois, no hospital. Michael Mivett, de 29 anos, e sua noiva Madison Haywood, que estavam atuando como acompanhantes voluntários pela segunda vez, também não sobreviveram. Ao final daquele dia, 10 vidas foram tiradas. 5 estudantes, 3 acompanhantes e os 2 motoristas dos veículos. Muitos outros ficaram feridos gravemente. Alguns retirados das chamas enquanto seus corpos ainda queimavam, e alguns só puderam ser identificados por exames de DNA ou registros odontológicos devido à gravidade das queimaduras. Número 2. A tragédia da família Karth, na Geórgia. No dia 4 de maio de 2013, a família Karth viajava pela Interestadual 20, saindo da Carolina do Norte com destino ao Texas para um casamento.
No banco da frente estava Marianne Carth, mãe devotada de 9 filhos, e com ela estavam 3 de seus filhos. Caleb, no banco dianteiro ao lado dela, e as 2 irmãs, Analia e Mary, sentadas no banco de trás. Analia, com 17 anos, era a quieta da família, sempre pensativa, criativa e com um talento especial para escrever. Seu aniversário de 18 anos estava próximo. Sua irmã Mary, de 13 anos, era a alegria em pessoa, com suas 2 tranças balançando enquanto ela fazia todos ao redor rirem. Já Caleb, ao volante atento, olhava para a estrada com calma e concentração. Às voltas com um tráfego lento, Marianne reduziu a velocidade com cuidado, mantendo espaço entre seu carro e o veículo à frente. Mas, atrás deles, uma tragédia estava se aproximando em alta velocidade. Um caminhão-transporte de automóveis vinha logo atrás, e seu motorista não freou a tempo. Em um único instante, o caminhão colidiu com o carro da família Carth com uma força devastadora, empurrando o veículo para o trânsito que vinha em sentido contrário. Outro carro bateu na família e, em seguida, seu veículo foi empurrado para baixo do reboque do caminhão, que possuía uma proteção inferior chamada Underride Guard, uma barra de aço projetada para impedir que carros menores deslizem para baixo de trailers. Naquele momento crítico, porém, a barreira não resistiu. Ela se quebrou como um graveto. A parte traseira do carro, onde estavam Analia e Mary, foi instantaneamente destruída. Analia morreu na hora. Mary ainda estava com vida, mas seus ferimentos eram catastróficos. Para conseguir alcançar seus ferimentos e tentar salvar sua vida, os socorristas tiveram que cortar suas tranças, algo que ela nunca havia permitido antes. 4 dias depois, em 8 de maio, Mary morreu no hospital. Marianne sobreviveu com ferimentos dolorosos e Caleb sofreu uma concussão. O motorista do caminhão foi encontrado inconsciente após o acidente, mas acabou posteriormente admitindo que havia perdido o controle do veículo. Sua licença comercial foi suspensa por 2 anos, depois que ele se declarou culpado por acusações relacionadas ao acidente. Marianne e seu marido, Jerry, não conseguiram apenas enterrar suas filhas e seguir adiante. Eles buscaram respostas sobre por que a proteção inferior havia falhado tão absolutamente. Descobriram que, embora cumprisse os padrões federais da época, essas normas datavam de 1998 e não exigiam testes de resistência que simulassem forças reais de impacto. Na teoria, o equipamento era seguro. Na prática, foi mortal. Marianne passou a viajar contando a história de sua filha e a carregar as tranças cortadas de Mary consigo, como símbolo do que foi perdido. Sua voz, junto com outras famílias afetadas, começou a incitar mudanças. Em 2015, fabricantes como Stoughton e Vanguard passaram a produzir barras de proteção mais fortes. A empresa J.B. Hunt também encomendou trailers com melhorias de segurança, não por exigência governamental, mas por pressão de famílias em luto. Ainda assim, a mudança nas normas federais foi lenta. Só em 2022, quase uma década depois, regras mais rígidas de proteção inferior foram finalmente implementadas. E mesmo assim, as proteções laterais, que poderiam salvar inúmeras vidas, continuaram a não ser exigidas. A maioria dos caminhões nas rodovias americanas ainda circula sem elas. Para Marianne, transformar essa tragédia em um movimento por segurança se tornou sua missão de vida. Número 3. O acidente com o time de hóquei Humboldt Broncos, no Canadá. No dia 6 de abril de 2018, em uma estrada aparentemente tranquila perto de Armley, Saskatchewan, um ônibus que transportava 28 pessoas ligadas ao time Humboldt Broncos Junior Hockey Team se envolveu em um dos acidentes mais devastadores da história do esporte. O ônibus seguia pela Highway 35, rumo ao norte, em direção a Nipawin, onde a equipe enfrentaria um jogo decisivo.
Para a pequena comunidade de Humboldt, uma cidade com menos de 6.000 habitantes, o time não era apenas um grupo esportivo. Era uma família unida, um símbolo de orgulho da cidade. Os jogadores moravam com famílias locais, estudavam em escolas da região e jogavam com paixão as cores verde e dourado. Na noite anterior, depois de uma derrota extenuante que terminou em tríplice prorrogação, o grupo estava animado para dar a volta por cima no próximo jogo. O motorista do ônibus, Glenn Dirksen, era considerado responsável e experiente. No interior do veículo, os jogadores estavam descontraídos, conversando, ouvindo música e se preparando mentalmente para a partida que se aproximava. Por volta das 17 horas, tudo mudou. Na conhecida intersecção da Highway 35 com a Highway 335, chamada pelos locais de Armley Corner, o ônibus colidiu com um caminhão de carga dirigido por Jaskarat Singh Sidhu, de 29 anos, que transportava fardos pesados de musgo de turfa. Sidhu deveria ter parado em um sinal de pare piscante, mas não o fez. O ônibus atingiu a lateral do reboque do caminhão a quase 100 km por hora. O impacto foi ensurdecedor, rasgando a frente do ônibus e espalhando fragmentos de metal, vidro e corpos por um campo coberto de neve nas proximidades. A carga de musgo de turfa caiu ao redor, ampliando o cenário de destruição. Alguns jogadores foram arremessados para fora do ônibus, seus corpos cravados na neve gelada, alguns conscientes e gritando por ajuda, outros sem reação. Ryan Strashnitsky, um defesa, desmaiou e só voltou à consciência momentos depois, incapaz de mover suas pernas. Ao seu redor estavam colegas feridos e sem vida. 14 vidas terminaram ali mesmo, no local do impacto. Outras 2 vidas se perderam dias depois nos hospitais, elevando o total para 16 vítimas fatais. Entre elas estavam 10 jogadores com idades entre 16 e 21 anos, incluindo o capitão Logan Schatz e o mais jovem, Adam Harold. Também morreram técnicos, membros da equipe, e o motorista do ônibus, Glenn Dirksen. Após o acidente, a confusão e a dor aumentaram quando um dos jogadores sobreviventes foi erroneamente identificado como morto. Xavier Label e Parker Tobin, ambos com barba e cabelos loiros tingidos, foram confundidos, fazendo com que 2 famílias passassem pela angústia de uma notícia falsa até que Xavier acordasse e dissesse seu nome. A notícia da tragédia rapidamente se espalhou pelo Canadá e pelo mundo. Wayne Gretzky, o lendário jogador de hóquei, foi visto chorando publicamente, e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau expressou choque e tristeza. Até então, o presidente dos Estados Unidos enviou condolências pelas vidas perdidas. As investigações determinaram que o motorista Sidhu havia violado várias regras de segurança, incluindo falhas no registro obrigatório de horas de direção e descanso. Ele admitiu que estava distraído com uma lona solta no caminhão, embora não estivesse sob efeito de álcool ou drogas. Em janeiro de 2019, Sidhu se declarou culpado por 29 acusações relacionadas ao acidente. Foi condenado a 8 anos de prisão e, por não ser cidadão canadense, enfrentou um processo de deportação que foi decidido em maio de 2024. Famílias das vítimas tiveram reações variadas à decisão de deportá-lo. Alguns acharam que era justo, enquanto outros, como o pai de Evan Thomas, discordaram da medida. Ryan Strashnitsky, agora paralisado do peito para baixo, surpreendeu muitos ao dizer que desejava paz para Sidhu como ser humano, um gesto de compaixão em meio à dor. Número 4. Tragédia em Lakewood, Colorado. No dia 25 de abril de 2019, um trecho da Interestadual 70, próximo a Lakewood, Colorado, tornou-se palco de um dos acidentes mais chocantes com caminhão já registrados. O tráfego já estava severamente reduzido devido a um acidente envolvendo um ônibus escolar na Ward Road Exit,
deixando carros parados por quilômetros. Por volta das 16h30, Joel Lázaro Aguilera Medeiros, um caminhoneiro de 23 anos, conduzia um caminhão carregado de madeira descendo uma parte íngreme da serra, praticamente sem freios. Ele era cubano, morava no Texas e trabalhava para uma pequena empresa de transporte chamada Castellano 03 Trucking. A situação deteriorou-se rapidamente. O caminhão acelerava nas descidas, alcançando velocidades superiores a 130 km/h, enquanto a fumaça saía de seus pneus por causa do superaquecimento. Testemunhas relataram que ele passou por rampas de escape para caminhões em emergência, destinadas a salvar veículos sem freios, e não utilizou nenhuma delas. Adiante, carros e caminhões estavam parados, aguardando o tráfego fluir. Aguilera Medeiros tentou desviar, mas acabou atingindo em cheio 28 veículos, incluindo outros semi-reboques. Um dos caminhões impactados transportava combustível e outro levava colchões, transformando a colisão em um inferno instantâneo. A estrada se iluminou com chamas imensas, fumaça escura subindo e explosões ecoando através das colinas próximas. 4 homens morreram naquele infernal impacto. Doyle Harrison, 61 anos. William Bailey, 67. Stanley Palitano, 69. E Miguel Ángel Lama Saralano, 24. 6 outras pessoas sofreram ferimentos graves, entre elas uma técnica de emergência médica grávida, Malaya Harsh, que pensou que morreria junto com seu bebê, mas ambos sobreviveram contra todas as expectativas. Bombeiros lutaram contra o incêndio durante horas, com os destroços fumegando até quase às 22 horas. A rodovia só foi reaberta no dia seguinte, após uma noite inteira de esforços. Aguilera Medeiros saiu sem nenhum arranhão, não tentou fugir e foi preso na manhã seguinte. Inicialmente acusado de homicídio culposo em veículo automotor, as investigações levantaram questões ainda mais graves. O caminhão estava operando em uma rota onde o motorista não conseguia ler corretamente as placas e todos os avisos de segurança, devido à sua falta de fluência em inglês. A empresa para a qual trabalhava já enfrentava violações repetidas de segurança antes do acidente. No decorrer do julgamento, uma série de 40 acusações foi apresentada contra ele, incluindo direção imprudente, agressão veicular e múltiplas acusações de agressão em primeiro grau com indiferença extrema. Em setembro de 2021, um júri o condenou em 27 acusações relacionadas ao desastre. No final de dezembro de 2021, a sentença inicial foi um choque nacional: 110 anos de prisão. O juiz admitiu que sua própria sentença foi influenciada pelos limites da lei do Colorado. A população reagiu com protestos e uma petição online exigindo justiça ganhou milhões de assinaturas. Em 30 de dezembro de 2021, o governador do Colorado acabou reduzindo a pena para 10 anos de prisão. Aguilera Medeiros continuou preso, mas não por tempo vitalício, mesmo diante da devastação que causou. Número 5. O acidente que quase tirou a vida de Tracy Morgan. Era pouco depois da 1 de 7 de junho de 2014, quando um grupo de amigos, comediantes, escritores e performers, voltava para casa depois de uma noite de apresentações no Dover Downs Hotel and Casino, em Delaware. Entre eles estava Tracy Morgan, em uma van Mercedes-Benz Sprinter personalizada, rindo e aproveitando a viagem noturna. Ao volante de um caminhão da rede Walmart estava um motorista que havia ficado acordado por mais de 28 horas consecutivas, expondo-se à fadiga extrema. Sem reduzir a velocidade, ele colidiu violentamente com a traseira da van de Morgan, desencadeando uma colisão em cadeia que envolveu 6 veículos. Dentro da van, a situação tornou-se imediatamente caótica. Muitos passageiros não usavam cintos de segurança, e uma divisória de madeira no interior bloqueou parte das saídas de emergência,
dificultando ainda mais qualquer chance de fuga rápida. Na parte traseira estava James McNair, de 62 anos, conhecido de todos como Jimmy Mac, um comediante querido, mentor e figura paterna para muitos no meio artístico. McNair morreu no local, sem chance de escapar das consequências do impacto brutal. Ele não era apenas um humorista. Havia passado a vida ajudando outras pessoas, trabalhando em abrigos, cozinhando em organizações de caridade, liderando eventos comunitários e oferecendo oportunidades para novos talentos no mundo da comédia. Sua amizade com Tracy Morgan remontava aos anos 1990, quando se conheceram em Harlem. E McNair foi fundamental para a carreira de Morgan, inclusive colaborando com roteiros e participações. Tracy Morgan, por sua vez, sobreviveu, mas a um custo severo. Ele sofreu fraturas múltiplas nas costelas, na perna e no rosto, além de uma grave lesão cerebral, que levou os médicos a colocá-lo em coma, induzido por 8 dias. Ao despertar, ele não conseguia caminhar, falar adequadamente, nem enxergar com nitidez. A reabilitação foi longa e árdua. Morgan passou mais de 2 meses em terapia intensiva, reaprendendo movimentos básicos e enfrentando a depressão que o acompanhou durante a recuperação. O processo judicial que se seguiu resultou em um acordo milionário com a Walmart, amplamente reportado em cerca de 90 milhões de dólares, um dos maiores acordos de lesões pessoais na história dos Estados Unidos. Apesar disso, nem todo o sofrimento pode ser quantificado em cifras. A investigação da Junta Nacional de Segurança no Transporte concluiu de forma clara que o acidente era totalmente evitável. O motorista violou as regras obrigatórias de descanso, estava exausto e dirigiu de forma imprudente, causando o desastre. O motorista acabou fazendo um acordo judicial que o impediu de cumprir pena de prisão, apesar de suas ações terem resultado em morte e lesões graves. Enquanto isso, James McNair foi enterrado em Cortlandt Manor, Nova York, deixando para trás 2 filhos e um legado de bondade que jamais será esquecido. Essas histórias não são apenas estatísticas em um relatório de trânsito. São vidas interrompidas, sonhos apagados e famílias marcadas para sempre. Em comum, todas revelam como segundos de descuido, falhas de segurança ou decisões erradas podem transformar estradas em cenários de horror. Mas também mostram outra coisa: coragem. Coragem de quem tentou salvar os outros no meio do caos. Coragem das famílias que, mesmo na dor, lutaram por mudanças para que outras pessoas não tenham o mesmo destino. E coragem dos sobreviventes que, mesmo feridos no corpo e na alma, seguem em frente. Que essas tragédias sirvam de alerta, não só para motoristas e empresas, mas também para quem faz as leis, fiscaliza e investe em segurança. Porque nenhuma carga vale mais do que uma vida. E toda vida merece chegar ao destino. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!